Olá, eu sou a Sabrina Moura e hoje o Papo de Impacto recebe o senador Carlos Viana. Senador, primeiramente, muito obrigada por nos receber para essa entrevista. Obrigado, Sabrina. Obrigado a toda a equipe da Impacto. Uma alegria participar dessa entrevista. Senador, vamos começar falando então, porque recentemente o senhor assumiu aí a presidência da CPMI do INSS. Sim. Assumiu no momento em que a população espera respostas rápidas. Como que serão então conduzidos esses trabalhos? Na sua visão, qual que é a missão agora da comissão? Sabrina, se há algo que a população está insatisfeita é com os resultados da política. Eu sinto isso nas conversas com as pessoas, porque há uma expectativa muito grande de todos os setores da sociedade de que a gente tenha mais transparência no trabalho, que a gente entenda o sacrifício que a população faz para manter o país, né? Para se manter. Nós custamos muito caro, a política custa muito caro no Brasil pelos resultados que a gente apresenta. Eu tenho batido muito nessa tecla lá em Brasília. E no caso do INSS em específico, já estava tudo programado para que o assunto morresse. Observa bem, nós estamos falando de um rombo bilionário na Previdência, dinheiro de velhinhos, de velhinhas, de pessoas que se aposentaram, contribuíram a vida toda e que está sendo devolvido por obrigação do governo com dinheiro do Tesouro. Olha, isso é que é o pior de tudo. O governo está pagando com os impostos o que foi roubado, descontado indevidamente. Então eu coloquei a minha candidatura depois de conseguir o apoio da maioria. E fui muito claro para quem me apoiou: nós não vamos permitir que a CPMI se torne um palco eleitoral. Eu sei que eu vou para a reeleição ano que vem ao Senado, sei que todo mundo vai disputar, mas eu não vou permitir isso, porque o que os aposentados que estão nos assistindo querem são respostas. Como eles conseguiram roubar? Onde foi parar esse dinheiro? Quem são os responsáveis? E o principal, como nós vamos evitar que isso não aconteça de novo? Porque da maneira como está, daqui a pouquinho, estão outra vez tirando dinheiro de aposentados. Sem cabimento, por exemplo, eu já contribuo com a Previdência há 40 anos. E a pessoa pede uma aposentadoria e fica esperando o processo. Ela fica sabendo que aposentou porque um banco liga para ela oferecendo empréstimo consignado. Isso tem alguma coisa muito errada nesse mecanismo. Então a minha obrigação cumprir com a expectativa dessas pessoas em darmos respostas. Nós vamos descobrir quem meteu a mão no dinheiro da Previdência e onde está esse dinheiro para que a gente possa devolver e fazer justiça às pessoas que confiam e precisam da Previdência Social. A Controladoria Geral da União e a Polícia Federal já vem investigando o caso. A comissão, de repente, poderá aí apresentar novas provas ou algo diferente que seja, de fato, mais efetivo nesse trabalho? Nós vamos partir da investigação que já está feita. Nós queremos o compartilhamento dos inquéritos, porque a Polícia Federal já tem um trabalho muito bem feito. Tanto que na primeira reunião da CPMI, votaremos os requerimentos para pedido de apoio. Então nós vamos ter Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Dataprev, que é a Previdência Social, Polícia Federal, Procuradoria Geral da República. Para quê? Para que a gente tenha uma interlocução com todos esses órgãos e as informações possam chegar. Existem informações sigilosas, que poderiam prejudicar a Polícia Federal na continuidade, mas eu faço um compromisso com quem está. Nós vamos dar transparência à medida que os documentos forem se estabelecendo. As pessoas vão acompanhar quem é quem em toda essa história. Existe já aí, é lógico que tem informações em sigilos, como Sim. O senhor acabou de dizer, mas uma lista, de repente, das pessoas que serão ouvidas? Já temos quase 500 requerimentos. Na segunda-feira eu vou me debruçar sobre eles, né, e vamos entender. Porque nós temos a possibilidade de convocação e de convite. Então, primeiro nós vamos convidar, depois nós vamos convocar. Né? E aí vamos entender, porque já temos muitos nomes, né, já divulgados pela imprensa, pela própria polícia, sobre essas investigações. Primeiro, nós definimos um lapso de tempo. Por exemplo, nós queremos ouvir os ministros da Previdência desde o governo Dilma. Para não dizer que nós estamos ouvindo desse governo ou do governo anterior, que era de direita. Nós queremos ouvir desde 2019, quando os descontos cresceram exponencialmente. O que aconteceu? O que mudou? Quem tinha acesso a esses dados? Quantas pessoas autorizam os descontos?
Por que autorizou e para onde esse dinheiro foi? São respostas que o aposentado tem direito de saber e que nós vamos trazer à tona durante as audiências. Na sua visão, senador, existe alguma mudança que de repente poderia ou poderá ser feita na legislação para que esse tipo de fraude não aconteça na Previdência? Sabrina, já não é a primeira Previdência, a primeira CPI de Previdência, nós já tivemos 3. O problema é que os tempos são diferentes, as formas de agir, como a polícia gosta muito de um termo chamado modus operandi, né? O modus operandi dos criminosos muda de acordo com o tempo. A Previdência facilita a vida do aposentado em uso de computador. Daí a pouco é gente entrando nos dados da pessoa, puxando a conta. Infelizmente, a gente tem que estar sempre atualizando a legislação, porque o crime também tem tempo suficiente para pensar quais são as brechas, né? E a legislação demora muito. Quando a gente já cobre uma área nova descoberta pelo crime, outra surge quase que imediatamente. Agora, o senhor acredita que esse tempo de 180 dias para entregar um resultado concreto é suficiente? Não porque é o seguinte, nós temos 2 fases muito bem definidas na investigação. A primeira é descontos irregulares por meio de sindicatos e associações. Esse, ao meu ver, inclusive, o governo queria abafar de todo jeito, porque envolve a base do atual governo, que são os sindicatos. A gente não podemos deixar de tocar nessa ferida. A segunda fase é a questão dos empréstimos consignados. É uma outra investigação, é diferente da análise em cima, são 2 vertentes. Então, eu acredito que serão os 6 primeiros meses e depois nós teremos que prorrogar para que a gente possa também investigar o outro lado das cooperativas de crédito, dos bancos, né, que muitas vezes colocam o empréstimo na conta dos aposentados sem autorização. Tá certo, então. Senador, vamos falar agora sobre 2026 se aproximando, sobre a sua reeleição. Sim. E eu gostaria que o senhor falasse aí para a gente um pouco desse balanço durante esses quase 8 anos de mandato. São 7 anos. Vamos falar um pouco da sua contribuição? Vamos. E eu falo com muito prazer, porque a Impacto teve acesso a todo o meu trabalho. Eu falo com muita humildade, eu cumpri e tenho cumprido com a minha obrigação. Eu sou o senador que mais trabalhou por Minas Gerais nas últimas décadas. Olha, nós conseguimos, em investimentos para o Estado, eu posso dizer para você, sem medo de errar, perto de 12 bilhões de reais. 5 bilhões vieram de investimentos em ferrovias. Eu fui um dos subrelatores do Marco das Ferrovias, que incluiu 5 bilhões para as prefeituras de Minas cortadas pelas ferrovias. Para você ter uma ideia, o governo anterior, antes da minha entrada no Senado, a mesma rodovia que faz sequência Sete Lagoas Vitória, nenhum tostão veio para Minas Gerais, foi tudo para São Paulo. Dessa vez, que é a que sai de Lusiânia até Sete Lagoas, que é a mesma ferrovia, mas dividida em 2 braços, dessa vez eles tiveram que usar metade do dinheiro da concessão antecipada no Estado. Foi lei minha, né? Lei que a gente colocou para fazer correção. São quase 130 municípios mineiros cortados por ferrovias, que os prefeitos sofrem sozinhos nessa história. Agora vai ter dinheiro. Sudene, a gente sempre ia falar, o norte é muito pobre, o Jequitinhonha é o Vale da Miséria. Eu consegui estender a Sudene até Governador Valadares, no leste de Minas. O investimento da Sudene em Minas subiu de 950 milhões para 3 bilhões e meio de reais. Pela primeira vez em 30 anos, um senador conseguiu fazer uma mudança importante nessa linha do desenvolvimento. Então, o norte de Minas hoje é um grande centro farmacêutico, químico, é uma região que mais gera emprego para jovens em Minas Gerais hoje, é o norte de Minas. E o Jequitinhonha já não é mais o Vale da Miséria. O Jequitinhonha hoje tem máquinas, equipamentos que nós colocamos lá para os prefeitos. Temos um investimento do Banco do Nordeste, então começam a surgir usinas solares, irrigação, fruticultura. Nós estamos asfaltando a BR-367, tem 80 milhões de reais que eu coloquei como senador para asfaltar 15 quilômetros. Eu estou lutando para asfaltar o resto até a divisa com a Bahia. E o Jequitinhonha tem um porto para poder exportar com mais facilidade, porque hoje você vai exportar do Jequitinhonha, você tem que ir para o Espírito Santo em estradas absurdas. A hora que nós asfaltarmos a 367, o escoamento pode ser feito pelo Porto de Ilhéus. Vai dar um boom muito grande na economia do Jequitinhonha. E Belo Horizonte, por exemplo,
O metrô tinha 30 anos, que era um dilema, né? Quantas e quantas pessoas disseram para mim, não mexe com isso, não vai dar certo. Eu conversei com o ex-ministro Paulo Guedes, conversei com o ex-presidente Bolsonaro, conseguimos 2,8 bilhões para o metrô de Belo Horizonte. O governo de Minas hoje faz propaganda, mas na verdade quem conseguiu os recursos fui eu. E eu faço justiça aqui, na época o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, colocou para votar, foi o único projeto nacional de financiamento de trilhos urbanos, foi o nosso de Belo Horizonte, 2,8 bilhões de reais. E fora a legislação, por exemplo, eu fui o autor de legislações que mudou completamente o perfil da mineração em Minas. Eu fui relator da CPI de Brumadinho, da CPI, da investigação que nós fizemos, nós proibimos as barragens a montante, como a de Brumadinho, a de Mariana. Hoje, a mineração já não usa mais esse tipo de barragem, legislação minha. Então, hoje a gente pode dizer que ainda há uma insegurança, porque ainda tem barragem que precisa ser descomissionada. Mas não há mais risco de que futuramente as próximas gerações de mineiros assistam o que nós assistimos em Brumadinho. Tudo isso num trabalho muito presente, fora os 480 municípios que eu já visitei como senador e 53 hospitais públicos, santas casas que nós tiramos da falência, nós ajudamos a financiar. Né? Hoje, a saúde pública em Minas tem um boom muito grande de desenvolvimento. Não é porque o governo de Minas vem fazendo, não é só isso não, é dinheiro federal que a gente tem conseguido. Com dinheiro de bancada, nós conseguimos renovar 90% da frota da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Então, a política, sabe, ela funciona, ela dá resultados, mas você tem que ter um compromisso, né? Como eu sempre digo, Minas tem senador, então não tem um assunto de Minas Gerais lá que não passe pelo meu gabinete. Vamos falar dos projetos de leis também, projetos importantes que o senhor tem, por exemplo, o PL que ele inclui a pessoa com deficiência física, a inclusão no mercado, ao mercado de trabalho. Como está esse PL? Olha, essa questão, ela precisa ser trabalhada com urgência, porque as empresas têm uma legislação que precisa ser cumprida, mas há um problema sério, muitas vezes, de falta de mão de obra. Porque muitas deficiências não conseguem ter naturalmente o cumprir aquilo dali. Então nós temos um compasso de muitas vagas e muitas vezes as pessoas não conseguem. Então a minha visão é a gente modernizar essa legislação. A gente principalmente capacitar as pessoas com deficiência para aquelas vagas que estão remanescentes, que estão em aberto. A indústria elas lavam a mão, falam assim, eu não consegui contratar uma pessoa com deficiência, mas também não ofereceu um curso para que essa pessoa pudesse se adaptar. E isso a gente está prevendo, a gente está querendo que a gente tenha uma grande discussão com as representações, né, das pessoas com deficiência e vamos avançando. Por exemplo, agora recentemente conseguimos transformar a fibromialgia, o reconhecimento dela em direito à aposentadoria, né, que era uma justiça que a gente tem que fazer. Tem um projeto meu que autoriza imediatamente medicamentos no Brasil para doenças raras que lá fora já estejam certificados por outras agências de saúde, porque o medicamento chega no Brasil, fica 5 anos numa fila para poder a Anvisa liberar. Está errado isso. A pessoa que está com um problema, uma doença rara, a pessoa precisa de medicamento urgente. Então essa questão da deficiência me toca muito, porque eu sou deficiente. Eu sofri um acidente que eu perdi o calcanhar e eu fiquei 2 anos em recuperação, perdi boa parte dos movimentos do pé, né? Tive que fazer enxerto, perdi o calcanhar inteiro. Então hoje eu manco um pouco da perna direita, eu perdi 40% dos movimentos do pé. Né? E doeu muito quando, por exemplo, uma pessoa encontrou comigo, eu fiquei 2 anos em recuperação. Eu encontrei com uma pessoa, a pessoa falou assim, eu fiquei sabendo que você ficou aleijado. Olha, isso machuca a gente uma quantidade, porque uma pessoa com deficiência, ela não tem culpa do que aconteceu com ela. Não é? O que ela quer é igualdade, é direito de ser recebida como uma pessoa, não é como todas as outras. Então, meu trabalho político está muito ligado a isso, sabe? A gente dá dignidade às pessoas com deficiência e doenças raras. Caso o senhor seja reeleito novamente, dentre tantas demandas, trabalhos realizados aí pelo Estado afora, quais serão, vamos dizer assim, as prioridades agora? Bem, nós ainda temos muito trabalho para fazer na questão de rodovias.
Nós ainda temos a BR-381, que eu lutei muito. Foram 4 tentativas de se concessionar a 381 que não deram certo. O atual governo do PT foi inteligente, pegou o último projeto que nós deixamos, que eu participei dele, e colocou em prática. Então, hoje, de Caeté para frente, a 381 já está resolvida. Ela não será mais a rodovia da morte. Agora, o trecho Belo Horizonte-Caeté, que é o trecho mais caro de todos na proporção, a gente tem que lutar, porque o orçamento é curto e eu sou o único mineiro membro do Orçamento Geral da União. O restante é nordestino, o norte, essa turma sabe trabalhar, viu? E nós aqui estamos em berço esplêndido, mineiros, né? Não, comigo não tem essa história não. Eu estou lá no orçamento e eu vejo a luta que é a gente poder buscar os recursos. Então, eu permanecendo mais 8 anos no Senado, eu quero ampliar cada vez mais o acesso de Minas a esse Orçamento Geral da União, para a gente resolver os gargalos que a gente tem, especialmente nas rodovias do Minas Gerais. Agora, o senhor presidindo a comissão, a CPMI do INSS, o senhor acredita que a sua imagem pode também ter essa influência, um impacto na campanha, senador? Se eu cumprir com a minha obrigação, sim. E eu vou cumprir. Porque a exposição, ela traz benefícios, mas ela traz cobranças. Sim. E as pessoas vão estar acompanhando. Então eu estarei entre 2 lados. Um lado de um governo que pode acusar dizendo que eu estou favorecendo o outro lado, e um lado da direita que pode dizer que eu estou favorecendo o governo. Não é? Isso é normal. Agora, o meu compromisso comigo mesmo, com a minha família, nós vamos ser o mais imparciais possíveis. Eu quero dar resposta. Os aposentados vão saber quem meteu a mão no dinheiro público. Isso, sabe, é um compromisso que eu tenho. Eu acredito que isso é que vai ser o mais importante quando as pessoas forem pensar o ano que vem. Né? Antes da minha chegada, sabe, ninguém sabia o que o senador fazia. Puxe na sua memória, por exemplo, ninguém sabia. Minas tinha senador que não morava em Minas, morava no Rio de Janeiro. Minas tinha senador que cuidava de time de futebol. Mas por quê? O Senado sempre foi um brinde. Banca-se a campanha de governador e ganha-se uma cadeira no Senado. Então o sujeito entra para lá e fica 8 anos sem fazer nada. Eu cheguei pelo voto popular. As pessoas me escolheram. Eu não tive padrinho político, não tive dinheiro, que a minha campanha eu praticamente paguei do meu bolso. Eu tinha a vontade de trabalhar. E a população entendeu isso e me deu 3 milhões, quase 600 mil votos. E é isso que eu quero mostrar, que quando as pessoas votam bem, os resultados aparecem. Quando vota mal, é como você jogar a semente numa terra que não tem produtividade. Né? Senador, para a gente fechar então esse momento do nosso Papo Impacto, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os aposentados, pensionistas, essas pessoas que foram lesionadas mesmo por essa fraude. Olha, eu quero dizer a todos os pensionistas que eu entendo muito bem o que significa isso. Meu pai era aposentado e constantemente se queixava disso. Olha que meu pai já faleceu tem 10 anos. Meu pai se queixava disso, olha, tem desconto aqui que não fui eu que autorizei, tinha que ir lá na Previdência. Então tem muito tempo que esse assunto vem incomodando. Então eu faço um compromisso com os aposentados e aqueles que contribuem para a Previdência, que vão se aposentar. Nós vamos defender a Previdência, nós vamos defender a investigação. O compromisso nosso é tornar transparente o que aconteceu e, principalmente, evitar que no futuro a gente não tenha isso novamente. Claro que, como eu disse, as brechas surgem, porque o crime tem muito mais tempo do que nós para poder ficar arquitetando. Mas o meu compromisso é da gente mostrar claramente quem roubou, quem meteu a mão no dinheiro dos aposentados e pedir justiça, cadeia para essas pessoas. Tá certo, senador. A gente agradece Obrigado. pela sua participação conosco aqui para o Papo de Impacto. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Muito obrigado, gente.